Deus é amor, sua lei é amor, seu caráter é amor. Ele sempre foi amor, ele é amor e sempre será amor. Seu governo está fundamentado na justiça e no amor. No universo inteiro havia perfeita paz e harmonia entre todos. O bem-estar dos habitantes dos mundos dependia da estrita obediência à lei de Deus e a submissão à sua autoridade. De todas as criaturas que Deus tem entre os habitantes dos bilhões de mundos e seres celestiais, apareceu um que resolveu quebrar essa harmonia. Entre os querubins cobridores, ele era o primeiro. Cheio de honra, respeito, era muito amado entre os anjos. Mas tinha um problema. Ele não reconhecia como dom de Deus a sua honra e glória. O orgulho da sua própria glória prevalecia e ele procurou sua própria exaltação. Alimentou muita inveja contra Jesus, porque Cristo estava sempre na sala da diretoria. Quando Deus ia criar um mundo ali, Jesus estava lá. Quando havia um concílio entre a divindade, Jesus participava. E por que ele não? Ele tinha honra, era respeitado, os anjos tinham prazer em executar suas ordens. Então, começou a espalhar um espírito de descontentamento entre os anjos, mas enganando. Ao mesmo tempo, dizia estar preocupado com o governo de Deus. Assim, ele dizia que as leis do Criador os impunham uma restrição desnecessária. Deus suportou aquele espírito de rebelião por longo tempo. Foi-lhe oferecido perdão por várias vezes. O próprio Jesus falou com ele inúmeras vezes, dizendo da importância da obediência às leis do Criador, pedindo para que ele se arrependesse. Mas a verdade é que nem ele sabia ao certo no que seus planos dariam. E assim, logo, ele perdeu o cargo de querubim cobridor. Ele até seria reintegrado ao seu cargo, mas seu orgulho o impediu de arrepender-se. E achou que não precisava de arrependimento e entregou-se por completo no conflito. E então, perante os seus anjos mais íntimos, simulou ele haver sido injustiçado e humilhado por Cristo. Conseguiu enganar esses mais chegados a ele e criou uma falsa situação entre ele e os anjos que não caíram na sua lábia. Acusou a todos os anjos fiéis de serem traidores, de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A obra que ele mesmo estava fazendo, ele atribuiu aos anjos fiéis e, através de sofismas, procurou perverter toda a declaração do Criador. Por mais simples que fosse, ele envolvia em mistérios e enganos. Essa é uma tática, aliás, que ele usa muito hoje ainda. Acuse seus inimigos de serem o que você é e de fazerem o que você faz. É por isso que ele orienta seus agentes a chamarem o povo de Deus de seita satânica, de serem satanistas, etc. Seu tão elevado cargo e tamanha intimidade com a diretoria do céu davam grande credibilidade às suas alegações. Por isso, ele conseguiu enganar a muitos, principalmente os seus imediatos e subordinados. Deus, porém, em sua infinita sabedoria, permitiu que Lúcifer levasse avante sua obra até que o espírito de descontentamento se tornasse uma rebelião. Era necessário que seu plano amadurecesse para que todos pudessem ver seus reais intentos. Como um querubim cobridor, ele era grandemente exaltado e amado pelos anjos. Ele tinha uma enorme influência sobre eles. Então ele pensou que, como conseguiram um bom número de adeptos no céu, então ele poderia conseguir muito mais nos outros mundos. Precisamos dizer que até ali era difícil para os seres discernirem o real propósito de Lúcifer, pois ele era muito honrado e disfarçou seu verdadeiro intento num manto de capciosa lealdade a Deus. Ele alegava com aquelas medidas estar promovendo a honra de Deus, a estabilidade do seu governo e o bem-estar de todos os habitantes do céu. Ao mesmo tempo que incutia nos seus adeptos o espírito de descontentamento, procurava dar a impressão de estar oferecendo a solução para eles. Quando propunha mudança nas leis do Criador, ele dizia que tais mudanças eram necessárias para preservar a harmonia celestial.
Ele distorceu a verdade, levando a todos a pensar que sua obra visava ajustar as leis do Criador às reais necessidades dos seres celestiais e de outros mundos, pois as leis eram injustas, porque promoviam submissão das pessoas e exaltação do Criador. E todo o mal que agora se apresentava era culpa da administração do céu e suas leis. Então, apresentou sua obra como se fosse uma mudança para melhorar os estatutos de Jeová. Desde o princípio, ele alegou que não estava em rebelião. Precisava então ser desmascarado. Com infinita sabedoria, Deus não destruiu o diabo, mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu. Os seres celestiais e os habitantes de outros mundos não poderiam entender a natureza do pecado e as consequências de se rebelar contra a lei de Deus, bem como sua justiça e misericórdia se Satanás fosse de pronto destruído. Caso ele viesse a ser destruído logo, todos serviriam a Deus antes por temor do que por amor, e o espírito de rebelião jamais seria erradicado. Sempre haveria uma dúvida quanto às alegações de Lúcifer. Por isso, foi permitido dar ao querubim rebelde esse tempo de vida para que todos no universo pudessem ver seus verdadeiros intentos. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo por toda a eternidade. Um exemplo perpétuo da natureza e consequência do pecado, bem como os resultados de aceitar o governo de Satanás e seus efeitos tanto nos homens como nos anjos. Mostrando assim o que se pode esperar de um governo sem as leis de Deus. Dessa forma, testificando que o verdadeiro bem-estar de todos só é possível através da submissão à autoridade divina e da sua lei. Satanás mentiu até o final do conflito lá no céu. Quando foi anunciado finalmente que ele e seus simpatizantes deveriam ser expulsos das habitações celestiais, o querubim caído confessou então o seu desprezo pela lei do Criador. Declarou que os estatutos divinos eram uma restrição à liberdade dos anjos e que ele daria a verdadeira liberdade para os anjos seguirem sua própria vontade. Eles seriam livres, elevados e mais gloriosos. Tratou de colocar a culpa da rebelião totalmente em Cristo, dizendo serem eles vítimas, mas ao mesmo tempo blasfemando e menosprezando a lei de Deus. Mesmo assim, foram finalmente expulsos do céu. Agora, ele procura fazer o mesmo aqui na terra, através de seus agentes, ridicularizando e menosprezando a lei de Deus. As injustas alegações de Satanás contra o caráter de Deus foram desmascaradas na cruz com a morte de Jesus. A alegação como a de Jeová ser um Deus egoísta que só queria exaltação própria, submissão de todos e não dava nada em troca, caiu por terra quando o universo viu um Deus que se entregou, se humilhou e sofreu a morte, um ato de infinita abnegação para salvar a raça caída. Viu também que enquanto Satanás abrir a porta do pecado para promover exaltação própria com honrarias e supremacia, Jesus, para destruir o pecado, se humilhou e sofreu até a morte. E com a morte de Cristo, ele prova mais uma vez que a lei de Deus é imutável. Houvesse sido possível mudar a lei de Deus, e ele não precisaria ter vindo morrer em favor dos pecadores. Na destruição final do pecado, após os 1000 anos, todos verão que não há razão nenhuma para a existência do pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar para Satanás: "Por que você rebelou contra mim? Por que você roubou os súditos do meu reino?", o anjo rebelde não terá palavras. Sua boca ficará muda. No final da sua rebelião contra o Criador, o elevado querubim cobridor, que queria honra, poder, majestade e exaltação, acaba conseguindo nada além do que sua própria destruição. Será reduzido a cinzas.